Olá, apaixonados por aviação, bem-vindos ao canal Vigás. Não esqueça de se inscrever no canal e nos deixar o seu like. Algumas características definem o povo brasileiro e elas acabam sempre se sobressaindo no dia a dia, nos nossos planos futuros, na convivência com os nossos familiares, enfim. Brasileiros se orgulham de serem brasileiros e das suas conquistas, das nossas conquistas. E uma das conquistas mais memoráveis e motivo de grande orgulho para nós, brasileiros, é termos alcançado o posto de grande produtor de aeronaves. Não apenas grande no tamanho, mas também na qualidade. Hoje, os aviões que carregam o nome Embraer, a marca Embraer, que trazem uma bandeirinha do Brasil, são vistos como ótimos aviões. Conquistaram um lugar de respeito no mundo da aviação. São eficientes, são duráveis, são lucrativos, são bonitos. O design aeronáutico brasileiro é brasileiro, mas para chegar a isso não foi fácil. Foi preciso um planejamento de longo prazo, com todo mundo remando para o mesmo objetivo, e como tudo começou com um sonho praticamente impossível. Mas sabe como é, né? Para nós brasileiros, impossível quer dizer que vai demorar um pouquinho mais. Nós sempre acabamos dando um jeito. O vídeo de hoje vai falar de um avião que foi crucial para que nós hoje tivéssemos a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Não quaisquer aviões, mas alguns dos melhores aviões já construídos. O astro do vídeo de hoje será o AT-26 Chavante, o avião que ensinou a Embraer a fabricar aviões em série, que preparou a FAB para voar com jatos supersônicos. Caros amigos, coloquem seus fones de ouvido e antes do tema principal, vamos às notícias aeronáuticas de hoje. 116 aviões a menos. A Boeing em junho teve saldo negativo de vendas. Esquisito, né? Bom, mas acontece que a Boeing já tinha vendido 116 aviões, mas disse que esses aviões aí não serão entregues por diferentes motivos. Por isso, ela abriu mão desses 16 aviões, dessas vendas de aviões. Mas teve também pedidos que foram cancelados por compradores. Por exemplo, a Aerolíneas Argentinas cancelou compra, a Air Europa também cancelou uma compra, mas você aí que torce pela Boeing não precisa ficar preocupado não, ela tem ainda um tantinho de aviões para entregar, viu? Um tantinho, sabe quantos? Bom, em junho eram 5.477 aviões encomendados, isso em junho, né? E lá para cá ela recebeu alguns pedidos aí a mais, por exemplo, nesse início de semana a Aviation Capital Group encomendou mais 35 MAX, então não precisa chorar não, ela tá indo bem, viu? Mas também a Boeing já avisou as empresas aéreas que os prazos de entregas dos MAX devem atrasar mais 6 meses além do previsto. Mas tem também notícia boa, viu? Os voos de testes para certificação do 777-9 foram reiniciados finalmente para a alegria dos compradores. E está acontecendo, senhoras e senhores, aos poucos os avanços na utilização do hidrogênio na aviação começam a se tornar realidade. A Joby Aviation conseguiu uma proeza, ela realizou um voo de 840 quilômetros utilizando propulsão híbrida, hidrogênio e elétrica. A aeronave que conseguiu esse importante feito foi o eVTOL da Joby, que é utilizado como demonstrador de tecnologia. Um pequeno passo, mas é assim que tudo começa, né? Chegar ao primeiro passo geralmente é mais difícil do que começar a correr. Parece que brevemente vamos ter mais novidades, hein? Ideias sobre como serão os aviões nas próximas décadas. E a Embraer está lançando figurinhas, ou cartões da Embraer e das companhias que utilizam aviões da Embraer. Só que essas figurinhas aí vão ser distribuídas só nos eventos onde a Embraer participar. Os primeiros vão ser distribuídos para quem visitar o estande da Embraer lá no Farnborough Air Show. Oh, tristeza, eu queria essas figurinhas, eu acho que vocês também, né? Mas não vai dar para ir até Londres agora por causa das figurinhas. Amigos, não esqueçam do like, tá bom? E vamos em frente.
O Air Mach 326 voou pela primeira vez em dezembro de 1957. Ele foi planejado para ser um treinador, só treinador, sem maiores pretensões. E a ideia era entrar na concorrência aberta pela OTAN para escolher um jato de treinamento que serviria a todos os países da OTAN. Mas ele acabou ficando de fora dessa concorrência, não escolheram ele. Na verdade, ele tinha um motor muito fraco, mas o avião era tão bom nos outros quesitos, fora o motor, que a Força Aérea Italiana acabou escolhendo o Air Mach 326 como seu novo treinador. De cara, encomendaram 100 deles. Com esse pedido como um segurança, a Air Mach construiu um segundo protótipo. Só que nesse segundo protótipo colocaram um motor muito mais potente, um motor Viper 11 MK22. E aí o até então pequeno treinador descompromissado, aí ele começou a rugir forte e passou a ser oferecido para outras missões além do treinamento de pilotos. Várias forças aéreas de países de fora da OTAN e até mesmo da OTAN começaram a olhar para ele com bons olhos e cada uma pediu a Air Mach algumas modificações de acordo com os seus interesses. Além de treinador, ele se transformou em caça e em bombardeiro. Mas ele era tão bom que até uma companhia aérea comercial encomendou o 326. Mas como assim, né? Comprar um caça? Pois é, compraram o Air Mach 326 para treinar os seus pilotos. Qual companhia aérea? A Alitalia. Ela comprou 4 deles, 4 aviões, e você pode apreciá-los aí nessas imagens, eles pintados nas cores da companhia aérea italiana. Muito bacana, né? Isso é história. Bom, isso aí quer dizer que ele possuía grandes qualidades como treinador, que era um bom avião, um excelente avião. Na Força Aérea Italiana, ele serviu na Escola de Voo Básico Inicial em Jatos, na SVBIA. De treinador a combatente, aí foi um passo. Logo começou a ser utilizado na guerra lá em Angola, na Namíbia também em conflitos, e também foi usado na Guerra das Malvinas pela Marinha Argentina. Mas sobre esses aviões que serviram na Marinha Argentina, nós vamos falar depois, porque a história deles tem outras raízes também. No total foram produzidas 22 versões desse avião aí, quase 800 deles no total saíram da fábrica. E por ter 22 versões, quando isso acontece, isso quer dizer que ele era tão bom que não precisava bolar um avião novo, tinha mesmo que melhorar o que já existia. À medida que o tempo ia passando, ele ia sendo melhorado. Oficialmente ele serviu a África do Sul, Itália, Brasil, Argentina, Zaire, Austrália, Emirados Árabes, Zâmbia, Tunísia, Togo, Gana e também ao nosso vizinho Paraguai. 3 países compraram da Air Mach o direito de fabricar esses aviões, a licença para produzi-los nos seus próprios países: Brasil, Austrália e África do Sul. Mas desses países aí, desses 3, um deles estava com segundas intenções. Queria o avião, mas tinha um outro plano em mente para esse avião. Sabe que país era esse? Era o Brasil. Os índios Xavante não tinham esse nome, eles se chamavam povo Aue-Utabi, que quer dizer pessoas verdadeiras. Quem lhes deu o nome de Xavantes foram os portugueses, que pouco a pouco iam invadindo o território deles, mas não sem luta, viu? Era um povo muito lutador, fortes, orgulhosos, guerreiros. Para os Xavantes, força e resistência são qualidades que um homem ou uma mulher devem possuir. Hoje, segundo o censo de 2020, são apenas 22.256 Xavantes que estão confinados aí em reservas. Xavante foi o nome escolhido para o avião que seria fabricado sob licença pela Embraer para a Força Aérea Brasileira, o Air Mach 326.
ele recebeu a designação Embraer 326GB Chavante e na Força Aérea Brasileira ele ficou conhecido como o Chavante AT-26. Esse A aí significa ataque e T de treinador. Mas por que dissemos que o Brasil tinha segundas intenções quando adquiriu a licença de fabricação do Ermac 326? Então, explico-vos. No dia 19 de agosto de 1969 foi oficialmente criada a Embraer, mas ela começou a funcionar efetivamente no dia 2 de janeiro de 1970. O avião que ela queria produzir seria o Bandeirante. A Força Aérea Brasileira e a Embraer sabiam de uma coisa: para que uma empresa aeronáutica, uma indústria aeronáutica no Brasil tivesse alguma chance de sobrevivência, ela teria que ter um volume de produção grande, porque senão ela ia fabricar alguns Bandeirantes, mas e depois? E além disso, ela teria que ter para quem vender esses produtos, os produtos dessa nova indústria aeronáutica que começava a entrar no mundo da aviação. Mas quem iria querer comprar aviões brasileiros? Era o começo. Tinham que provar competência, mas sobretudo a Embraer tinha que aprender como é que funcionava uma linha de produção de aviões. E só com o Bandeirante ela não iria muito longe, porque não iria produzir tantos Bandeirantes assim. A FAB precisava de um avião nessa época, porque ela estava para receber os Mirage 3 e precisava de um treinador, de um avião para preparar os pilotos para entrar na era do avião não só jato, mas jato supersônico. Ao mesmo tempo, ela planejava a Embraer como uma fabricante de sucesso. Então o negócio foi feito da seguinte maneira: falaram para a Ermac: olha, nós queremos o avião, nós vamos comprá-lo se ele for produzido no Brasil. A Ermac topou, o Brasil comprou a licença em nome da Embraer e então os Ermac poderiam ser produzidos no Brasil. O protótipo do Bandeirante voou em 1968, mas a produção em série só começou no início de 1971 e o primeiro Bandeirante entregue foi para a FAB, e isso foi só em 1973, em 9 de fevereiro de 1973. Nesse mesmo ano, em 11 de abril de 73, o primeiro Bandeirante comercial foi entregue na época para a Transbrasil. Mas antes disso, muito antes disso, o primeiro avião produzido em série no Brasil, o avião que ensinou a Embraer como é que funcionava uma indústria aeronáutica, como é que tinha que ser a linha de montagem de aviões, foi o Chavante, em 1971, muito antes da entrega do primeiro Bandeirante. O primeiro Chavante foi entregue para a Força Aérea Brasileira em 1971. O primeiro voo dele também foi nesse mesmo ano, 3 de setembro de 71, 4 dias antes do 7 de setembro, no dia da independência, ou seja, 4 dias depois que ele realizou seu primeiro voo. Ele voou nos desfiles em São José dos Campos, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Foi produzido de 1971 até 1981. A Força Aérea Brasileira recebeu 166. A Embraer ainda exportou 10 Chavantes para o Paraguai e 6 para o Togo. Em 1982 aconteceu a famosa Guerra das Malvinas e a Marinha Argentina tinha perdido inúmeros aviões. 11 Chavantes usados foram vendidos para a Argentina para repor algumas perdas da sua armada. E esses aviões ainda atuaram no conflito. Nós costumamos sempre falar do Bandeirante, claro, um projeto totalmente brasileiro, mas não podemos esquecer a contribuição do Chavante como impulsionador da nossa indústria e que segurou as pontas até que a Embraer tivesse um portfólio de produtos e também conquistasse uma boa reputação, a reputação que ela tem hoje, que é motivo de orgulho para todos nós.
muitos novos inscritos estão chegando no canal e nós damos as boas-vindas a eles, mas também alguns mal educados estão se inscrevendo no canal e já banimos vários deles aqui. Então, olha, para você que está entrando agora, esse é um canal de ladies e de lords. Nós não toleramos mal educados, queremos qualidade, não quantidade. E com certeza canais que querem muitos inscritos vão gostar de ter você lá. E vai aqui o abraço aos queridos amigos que fizeram a gentileza de contribuir aqui com a gente e nós somos muito gratos a todos. Começando com os amigos que fizeram a gentileza de enviar Pix aqui pra gente, o Fernando José de Souza, que enviou R$50 preciosos que vão nos ajudar bastante, viu, Fernando? Muito obrigado. O amigo Melquisedeque Pereira de Santana, claro, Melquisedeque, um abraço. O Ricardo Monteiro Mota, Ricardo, muito obrigado, querido. Membros do canal que além de contribuírem como membros ainda mandam um valeu pra gente, muito obrigado, viu? O Fernando Mancini Vilela, claro, amigo, enviou R$27,90, obrigado, Fernando, um grande abraço, querido amigo. O Ronaldo Delmasco, Ronaldo, muito obrigado, enviou R$20. Os amigos Francisco das Chagas Lopes, o canal Sangue Verde, o Thomas Yuri Nobre, o Costa Curta, amigos, muito obrigado pelo apoio. O amigo Antônio Esmeraldo, o Gilberto Marion, o Carlos Alberto Rocha, queridos, muito grato pelo apoio. O Marcos Santos, o Roberto Mansur, o Engenheiro Batista, o Nilson Marcondes, caros amigos, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, pela amizade. E entre os não membros, o queridíssimo Sérgio Duarte Marinho, presença constante, muito obrigado, viu, Sérgio? O encontro de membros está chegando, hein? Já é no mês que vem. E a todos que assistiram esse vídeo, nos honraram com seus likes e seus comentários, um enorme abraço a todos, saúde e bons ventos. Até mais.